Buenas! Nessa sessão a gente vai começar a falar sobre a fronteira eficiente, tão importante dentro da moderna teoria de carteiras. E é um conceito que a gente já foi razoavelmente discutindo em outros vídeos, mas agora a gente vai começar a construir e chegar nos próximos também a como chegar no cálculo da fronteira eficiente, ou seja, como a gente vai chegar, montar cada um dos pontos, identificar as carteiras que compõem a fronteira eficiente. Aliás, uma das coisas importantes é que, assim, pela teoria, e tem inclusive alguns livros que fazem a dedução e provam o teorema, mostrando que os componentes da fronteira eficiente são carteiras. Ou seja, você não encontra ativos individuais na fronteira eficiente. O que você vai encontrar dentro da fronteira eficiente são carteiras. E para construir a fronteira eficiente, a gente precisa realmente assim, partir de um conjunto de oportunidades, de um opportunity set. O que é esse opportunity set, o conjunto de oportunidades? São os ativos que a gente tem disponíveis para investir. Então, assim, não é que a gente consegue investir em tudo que tem por aí. Alguns lugares a gente gostaria, ou coisas a gente gostaria de investir, mas, por exemplo, tem custos de transação, ou você não consegue remeter o dinheiro, ou existe alguma coisa na legislação que proíbe você, proíbe ou limita a sua participação naquele investimento. Então, a primeira coisa para construir a sua fronteira eficiente é justamente olhar o que você tem à disposição, que está lá disponível, ou seja, que você tem de oportunidade, pode investir, tá ok? E a partir daí você tem todo um algoritmo, um jeito para construir a fronteira eficiente. Primeiro eu vou mostrar um exemplo, até no Excel, de uma fronteira, como a gente monta uma fronteira eficiente com dois ativos, e principalmente não é só construir, ver o efeito justamente ali da correlação, da diversificação, e mostrar para vocês que, olha, que com dois ativos, quando eu começo a trabalhar com eles, eu consigo criar um efeito, um benefício que é você reduzir o risco mantendo o retorno esperado, ou para um dado nível de retorno, conseguir minimizar esse risco. Essa é outra forma de falar. Então, vamos lá. Então, está aqui o Excel. Construir aqui o exemplo com vocês. Então, vou colocar aqui um ativo A que tem o retorno de 15%, um ativo B que tem retorno de 10%. O ativo A, vou colocar aqui um desvio padrão de 20%, e o ativo B, colocar um desvio padrão aqui, por exemplo, 12%. E vou colocar três cenários de correlação, a perfeitamente positiva, a neutra aqui, quer dizer, eu não tem nenhuma relação entre os ativos A e B, e aqui uma correlação perfeitamente negativa, quer dizer que eles são totalmente opostos, um sobe, outro desce, assim por diante. Então agora, vou montar a tabelinha aqui, vou chamar de carteira C, a composição dos ativos A e B, e vou colocar certos pesos aqui. Então, vou colocar 0%, e aí eu vou aumentar de 2 em 2%, isso, e vai me dar uma fronteira eficiente com muitos pontos aqui. Então, vou dar 2 cliques aqui, não digitei nada aqui, colocar, olha, aqui, aliás, eu coloquei aqui, tem espaço para colocar de 1 em 1%, pronto, vou colocar aqui uma fronteira eficiente, os pontos vão variar de 1 em 1, 99 e 100, pronto, está aqui. Vou calcular o risco. Como que eu vou calcular o risco? Usando aquela fórmula tradicional, assim, que a gente já viu nos outros vídeos. Então, como o risco é o desvio padrão, a raiz de quanto eu invisto no ativo A, e aí eu vou travar a coluna A aqui, vou deixar a linha. Eu vou depois copiar isso daqui, então vou deixar a coluna travada e vou deixar a linha solta para descer aí. Quanto eu invisto no ativo A ao quadrado, vezes
o risco do ativo A, vou travar aqui, ao quadrado, mais 1 menos o que eu invisto no ativo A, é o quanto eu vou investir no ativo B, ao quadrado, vezes o risco do ativo B, ao quadrado, que é variância, mais 2 vezes quanto invisto no ativo A, vezes o quanto invisto no ativo B, que é 1 menos o que eu invisto no ativo A, vezes o risco do ativo A, vezes o risco do ativo B, vezes, e agora vou multiplicar pela correlação, e agora aí eu deixo a coluna solta e travo a linha. Pronto, está aqui o cálculo do risco. Só checando, olha, eu estou alocando 0% no ativo A, então o risco da minha carteira tem que ser igual ao risco do ativo B. Então, o risco do ativo B aqui é 12%, risco da minha carteira aqui é 12%. O W é quanto eu invisto no ativo A. Aqui o retorno, eu vou calcular agora, o retorno vai ser o quanto invisto aqui no ativo A, travando aqui a coluna, vezes o retorno esperado do ativo A, fixo, mais 1 menos o que eu invisto no ativo A, vezes o retorno esperado do ativo B. Também travado. E aí, daquelas coisas, quando a gente olha justamente o risco e o retorno, o que acontece? Por que a gente tem o benefício da diversificação? Vocês estão olhando a fórmula do retorno, não tem nada de correlação, covariância, nada. Ou seja, o comportamento de um e outro não está influenciando o retorno esperado. Mas o retorno, ou melhor, o comportamento de um com o outro afeta o risco, porque tem ali a correlação. Então, essa é a beleza da diversificação. Eu consigo montar carteiras que eu mantenho o nível de retorno esperado e reduzo o risco. Que a gente já vai ver aqui. Deixa eu dar 2 cliques aqui para já ter as carteiras montadas. Então, tá aqui as carteirinhas, os vários perfis. E agora eu vou fazer um gráfico desse daqui. Pronto, marco esse trecho. E aí, vamos lá, inserir. Vamos pegar um gráfico recomendado. Eu vou pegar um gráfico aqui de dispersão. Olha aqui, ele já até sugeriu aqui um gráfico de dispersão. Ok, tá aí o gráfico bonitinho de dispersão. Vou puxar para cá. E... Opa, deixa eu dar um pouco mais de espaço aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar isso para caber mais espaço. Vamos ver aqui, deixar uma cor um pouco mais bonitinha. Deixa eu ver. Eu gostei desse daqui mais brilhante, luminoso aqui. Muito bem. E aqui, linha. Tá bonito. Tem que mexer alguma coisa? Não, tá ótimo. Muito bem. Então, deixa eu só colocar aqui os títulos. Então, aqui é o risco. Risco medido pelo desvio padrão. E o outro aqui, vou colocar esse outro, é o retorno esperado. Daí. Pronto. Então aí, vocês estão vendo.
o risco e o retorno esperado. Essa daqui, vamos dizer, são todas as possíveis combinações que eu tenho entre o ativo A, que está aqui em cima. O ativo A é o que tem maior retorno e também maior risco, e o ativo B, menor retorno, menor risco. Então, vocês estão vendo que é uma relação linear. O que quer dizer uma relação linear? Se eu coloco mais no ativo com risco, o risco da carteira vai crescendo também. Então, assim como se eu reduzo o quanto eu coloco no ativo com mais risco, o risco da carteira como um todo vai caindo da maneira assim, como uma linha reta, bonitinha. Eu não tenho nenhum benefício de diversificação, ou seja, quer dizer que alocar mais ou menos num ativo ou no outro, eu não consigo reduzir o risco total aqui. Então, investe mais um, investe mais menos no outro, tal, o risco vai subindo e descendo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra aqui, o risco, aqui com correlação igual perfeitamente positivo. Essa reta é que os dois têm correlação positiva mais um, ou seja, os dois têm o mesmo comportamento, um sobe, outro sobe, outro desce, e aí vai. E agora eu vou copiar esta coluna aqui, e vou colocar aqui. Só checar, eu vou pegar aqui, ele está pegando, deixa eu só ajustar aqui, que eu quero que pegue a correlação 0, pronto, agora põe 2 cliques, e aí, aqui é com correlação igual a 0, e vou adicionar agora essa série aqui no gráfico. Então, eu vou clicar aqui no gráfico, desenho do gráfico, selecionar dados, eu vou adicionar aqui mais uma série, qual que eu vou colocar essa daqui, os dados do X são esses riscos que eu estou marcando aqui, que a gente acabou de calcular, e os valores Y são mesmo, o retorno esperado não muda. Então, o retorno esperado, por que ele não muda? Porque não tem nenhuma influência da correlação. Nem preciso recalcular. Se quiser recalcular, o que vai acontecer? Não vai mudar nada. Então, colocando aqui esse gráfico. Espera aí que eu esqueci de alguma coisa aqui. Espera aí. Faltou selecionar os dados. Então, espera aí, o C9, não. Nome da série, esse daqui, o D9. Editar, não, estou clicando errado. Editar, vou colocar aqui o novo nome, os intervalos X vai estar aqui, marquei certinho, ok, agora o intervalo Y, eu vou pegar o retorno esperado, como eu tinha falado, e pronto, agora deu ok, e ok, pronto. Aí, agora vocês estão vendo bonitinho aqui, olha o que está acontecendo. Deixa eu só editar aqui, mudar o eixo, ao invés do eixo começar do 0, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar o eixo agora no 8%, vou deixar o máximo aqui no 0,16, só para a gente ter um espaço, então pronto. Assim a figura fica mais fácil de ver. O que vocês estão vendo em laranja é a curva ou a fronteira eficiente com todas as possíveis combinações da carteira formada pelo ativo A e B quando eles têm correlação 0.
Ou seja, não tem um padrão definido, um sobe, outro desce, não. Normalmente é o seguinte, olha, um está lá igual, o outro sobe, o outro continua lá igualzinho. Aí ele desce, o outro continua lá igualzinho, tá certo? Ou eles não têm os mesmos comportamentos, um sobe muito, outro não desce tanto, outro desce um pouco, um desce bastante, o outro sobe um pouquinho, não tem uma relação muito bem definida. Eles não seguem um padrão bem definido. E aí que vocês vão perceber justamente, olha aqui, isso que eu quero começar a mostrar o efeito aí da diversificação e por que essas daqui são fronteiras eficientes. Primeiramente, o que vocês vão ver aqui, vou até colocar uma seta aqui. Então, vou colocar aqui para cima. Deixa eu formatar aqui, aumentar um pouco mais a espessura. Pronto. Colocar também uma corzinha, assim fica mais fácil. Veja o seguinte, se eu escolher, por exemplo, se eu tivesse escolhido dois ativos, que vocês estão vendo aqui, o A e o B, com correlação positiva, se eu investir neles, eu só estou correndo mais risco, poderia investir só num deles aqui e eu chego num desses pontos aqui, dessa linha reta. Quando a correlação é zero, o que acontece? Eu chego nesse ponto aqui. Então, veja que para esse nível de risco de 15%, eu consigo, olha, um retorno maior aqui em cima. Tá ok? Trazer para frente. Então, ó, esse ponto aqui, se eu tiver essa escolha, eu prefiro colocar nesse ponto e não colocar nesse ponto aqui de baixo. Então, aqui em cima, esse ponto aqui é eficiente. Por quê? Para um dado nível de risco, ele tem um maior retorno. Ou o contrário. Se eu olhar do ponto de vista aqui de retorno, para esse dado nível de retorno, o que acontece? Esse daqui, ó, este ponto tem menos risco, tá certo? Então, se eu escolher esse retorno aqui, eu vou ver que o risco é menor que o quê? Que a referência seria esse outro ponto aqui, ó. Então, por exemplo, para um dado nível de retorno, ó, para um dado nível de retorno, vou colocar a flecha aqui mais paralela, pronto. Para esse dado nível de retorno aqui, eu escolheria este ponto da curva, que está laranja, vamos dizer assim, e não da curva azul. Porque para o dado nível de retorno, este ponto aqui tem um risco de 15%, enquanto esse aqui, ó, para dar também por volta dos 13 e poucos por cento, eu teria que correr um risco maior. Isso que quer dizer a fronteira eficiente, tá ok? E agora, olha que legal vai ficar quando eu colocar mais essa curva. Então, aqui, só que calculando com a correlação, o risco calculado com a correlação -1. Então, imagine o seguinte, que eu tenho a mesma situação, só que agora a correlação entre os dois ativos é -1. Quando acontece isso, eu vou adicionar agora a série aqui para o gráfico. Então, vou fazer a mesma coisa. Vamos ver se eu me enrolo menos na hora de adicionar aqui. Colocar o nome. Os dados X são esses. É o risco que a gente acabou de calcular. Esse é o eixo X. Nos valores Y, eu vou informar o retorno esperado. É o mesmo retorno que não muda, porque o retorno não tem nada a ver com a correlação. E aí, pronto. E aí, deixa eu só mudar essa cor aqui. Vou colocar um vermelho aqui, ó. Pronto. Então, quando a correlação é perfeitamente negativa, olha que legal. Eu consegui até trazer o risco, formar carteiras que chegam ali no zero. Eu consegui eliminar até o risco.
Claro, encontrar ativos ou montar carteiras onde a correlação é perfeitamente negativa, -1, é muito difícil. Mas repare o seguinte, da linha azul para em direção à linha vermelha, se eu tiver uma correlação que já seja um pouquinho menor do que 1, eu já consigo ter algum benefício da diversificação, eu já consigo deslocar ali a minha curva, tá ok? Então, olha agora que eu coloquei isso, olha o que acontece. Eu vou escolher para um dado nível de retorno, eu pegaria este ponto. Então, eu nem pegaria, se eu tivesse essas escolhas, eu nem, não pegaria mais, nem este outro ponto aqui. Eu pegaria o ponto desta curva, porque para o dado nível de retorno, este ponto é o que tem o menor risco. Ou, para um dado nível de risco agora, então, vamos dizer que eu vou querer o risco aqui, ó, aqui, vamos dizer, um risco que seja uns 12,5%, eu vou pegar o ponto dessa curva. Eu não pego nem o ponto desta curva aqui, nem o ponto dessa curva azul. Eu vou pegar o da curva vermelha da correlação -1, que é uma fronteira agora mais eficiente. Então, conforme eu vou colocando ativos que têm correlações diferentes com eles, se for mais negativa e tal, e eu vou formando carteiras, o que acontece? Eu consigo formar justamente essas fronteiras eficientes. E, de novo, por que elas são eficientes? Qualquer ponto delas, para um dado nível de risco, elas têm o maior retorno, ou para um dado nível de retorno, elas têm o menor risco possível. Aí é gosto do freguês, tá ok? E com a correlação negativa aqui, ó, perfeitamente negativa, eu consigo até encostar. Vou até mostrar os dados aqui, ó. Aqui, perto aqui de 37% aqui de alocação no ativo A, eu já estou chegando perto do zero aqui, enquanto no risco total da carteira. Tá ok? Então, e assim, quanto mais ativos eu vou colocando, mais eu consigo deslocar essa curva. E essa barriga aqui é que vai me dando o benefício da diversificação, que a gente já discutiu nos outros vídeos aí. Tá ok? Quero mostrar agora no papel essa ideia para a gente discutir. Então, vejo aí. Essas fronteiras eficientes que eu montei, eu montei assim meio na raça, quer dizer, eu vou variando ali a alocação, o W é o quanto eu aloco no ativo A, vou mudando a alocação no ativo A, e isso vai me gerando os pontos dessas curvas, tá ok? Então, vamos lá. Como é que fica, então, essa minha fronteira eficiente? Então, fazendo um gráfico aqui, da relação do risco e do retorno. Então, vou fazer um gráfico maior aqui. Então, tenho aqui nesse eixo aqui o risco, medido pelo desvio padrão, e nesse eixo aqui o retorno esperado. Esse retorno esperado, a gente calculou, usou algum modelo próprio, tá aqui os retornos esperados. E aí, tudo começa com um determinado conjunto de oportunidades. O que são esses conjuntos de oportunidades aqui, o opportunity set? Justamente são os meus ativos aqui, ó. Então, o ativo B está aqui, o ativo A está aqui. Esses ativos podem ser ações, alguns fundos, assim por diante. Normalmente a gente começa a trabalhar com ações e aí vai trabalhando, montando as carteiras aqui, o F, o E, e aí vai. Então, esse daqui, ó, esse daqui é o nosso conjunto de oportunidades, ou opportunity set, ou conjunto de
vamos dizer, investimentos disponíveis, pode escolher outros nomes aqui. Então, aqui G, H. Muito bom. Entenda o seguinte, a gente não julga, né, e não descarta nenhum ativo aqui desse conjunto de oportunidades, porque mesmo que alguns podem falar assim, puxa, a relação risco-retorno deles aqui não é ruim. É ruim, poderia descartar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o C e o E. Então, eu poderia escolher o E e descartar aqui o C. Mas aí, qual que é a minha resposta para isso? Não basta só olhar o retorno e o risco. Eu tenho que pensar na tal da correlação, como um se comporta com o outro. Então, quando eu coloco a covariância ou a correlação aqui nessa história, pode ser que faça muito sentido colocar esses dois juntos aqui. E aí eles vão colaborar para montar esse conjunto de oportunidades. Então, o próximo passo depois é pegar isso daqui e pôr para funcionar. Então, a gente vai pegar esse daqui e vai montar os pontos dessa fronteira, de tal forma que a gente vai chegar em algo dessa maneira. Então, quando eu pego esses conjuntos de oportunidades e eu vou montando carteiras aqui, eu vou chegar em algo, vamos dizer, mais ou menos dessa forma. É como se fosse um conjunto aqui. E eu vou pôr aqui, uma linha tracejada. O que quer dizer essa linha tracejada? Linha tracejada é que aqui eu posso fazer venda descoberto, ou eu posso financiar, tomar o dinheiro emprestado. Então, tomo dinheiro emprestado para chegar aí. Então, a fronteira eficiente, inclusive, vai depender das possibilidades que a gente tem. Então, por exemplo, pode ser que eu consiga tomar dinheiro emprestado, até aqui, por exemplo, fazer venda descoberto, ou alugar ações para investir em outras. Então, eu alugo a ação a ação C, para comprar a ação G. Eu já consigo montar uma outra fronteira eficiente. Quando é que eu sei que a fronteira é eficiente? Quando o seguinte, qualquer ponto aqui, eu não tenho ativos aqui em cima. Se eu tiver um ativo aqui em cima, se isso daqui existir, se eu tiver um ativo J, por exemplo, aqui em cima, se isso acontecer, quer dizer que esta fronteira aqui, não é eficiente, tá certo? Por que ela não é eficiente? Porque eu tenho alguém aqui, tá certo? Que para um dado nível de risco tem um retorno maior do que aqui. Tá legal? Então, se existir esse ponto, essa fronteira não é eficiente. Se esse ponto aqui não existir, ou seja, se eu não tiver ninguém aqui acima, aí eu posso dizer que essa fronteira é eficiente. Então, essa daqui eu vou dizer que ela é a fronteira eficiente. Porque para cada ponto aqui dela, para um dado nível de risco que eu não tenho nenhum retorno acima. Ou para cada nível de retorno que eu estou olhando aqui, ele é o que tem o menor. Então, por exemplo, um dado nível de retorno que eu estou procurando aqui, ele é o que tem o menor risco. Tá joia? Então, por exemplo, para esse nível de retorno, eu tenho alguém com menos risco? Não. Então, por exemplo, eu tenho o F aqui, que é o mais próximo desse nível de retorno. Puxa, mas o F aqui tem um risco bem maior do que eu tenho aqui. Então, beleza. Está aí a minha fronteira eficiente. A fronteira eficiente ela é formada aqui por vários pontos. E ela é formada só por carteiras. Então, essa tem até uma prova matemática disso. Alguns livros têm isso
mostrando que essa fronteira é formada só por carteiras. Então, também uma fronteira de carteiras eficientes. Até no Excel, quando a gente viu ali o exemplinho com 2 ativos, toda aquela curvinha ali são carteiras, tá certo? Combinações do A com B. O A com B sozinho, eles estão lá nos extremos. Essa curva aqui, ó, eu posso continuar fazendo ela aqui, como se fosse uma bala. Só que essa curva aqui de baixo, essa parte aqui de baixo, não me interessa, porque isso daqui é ineficiente, tá? O que ela pode ser interessante é que, de repente, eu posso tomar emprestado e começar a fazer uma operação. Toma isso aqui emprestado para investir aqui. O que acontece se eu colocar um novo ativo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um novo ativo, então vou agregar aqui um ativo X. Coloquei um novo ativo X no meu conjunto de oportunidades. O que vai acontecer? Se eu coloquei um novo ativo X, eu devo ver o seguinte, olha, a fronteira eficiente, o que ela deve acontecer? Coloquei um novo ativo X, eu devo ver o risco diminuir e a fronteira aumentar. Então, é normal esperar um comportamento assim, ó. Coloquei um novo ativo X, eu devo ver algo parecido com isso. Então, uma nova fronteira eficiente que incorpora o conjunto de oportunidades atual, mas o novo ativo X. Ou seja, essa nova fronteira eficiente, ela tem o ativo X e todo esse conjunto que eu já tinha aqui. Aliás, é uma das coisas que a gente espera quando a gente vai fazer, por exemplo, uma diversificação internacional. É poder fazer o quê? Reduzir risco. Então, reduzir o risco eu vou caminhando para cá e procurar um retorno um pouco maior, tá ok? Então, a fronteira eficiente, ela começa a deslocar assim, dessa maneira. Então, é como se ela fosse um pouco mais para cá. Trago um pouco, reduzo o risco, então, esse movimento, e aumento o retorno, vem aqui para cima. É como se ela andasse meio na diagonal, assim. Esse é o efeito que eu vou trazendo novos ativos, como, por exemplo, entrar em outros mercados, falar assim, antes não investi em câmbio, agora eu vou trazer câmbio aqui para dentro e vou criando uma nova fronteira eficiente. Aliás, o acesso que as pessoas têm aos mercados financeiros e de capitais é que vai definir justamente essas fronteiras eficientes. Então, por exemplo, pessoas que têm o público de alta renda têm acesso a um mercado muito mais amplo, um mercado internacional. Ele consegue fronteiras eficientes muito melhores do que pessoas, por exemplo, que estão ainda, vamos dizer, de menor poder aquisitivo, que têm um conjunto ou dificuldade de acesso ao mercado de capitais. Então, a fronteira eficiente deles acaba descendo, tem um retorno menores e mais risco do que quem tem aqui em cima um acesso maior ao mercado de capitais. E outra coisa acontece, e aí um efeito bastante interessante, é quando a gente... outra coisa, essa fronteira eficiente só tem ativos com risco até o momento. E aí eu posso incorporar aqui um ativo livre de risco. Então, eu coloco aqui um ativo livre de risco, uma risk-free, é o retorno do ativo livre de risco, o famoso risk-free. Ele está aqui porque o risco é zero, então é o risk-free. Só que quando eu ponho esse sujeito aqui, o que acontece? Eu consigo fazer uma combinação dele aqui, ó. Então, vou combinando ele aqui.
Então, eu tenho uma nova fronteira eficiente. Aqui, estracejado é porque também vou tomar dinheiro emprestado. Essa nova fronteira eficiente aqui é a que a gente chama de CML, ou Capital Market Line. Então, quando eu coloco aqui, nesse conjunto de oportunidades, todos os meus ativos do mercado e monto essa fronteira eficiente com o ativo livre de risco, este ponto aqui vai ser a nossa carteira de mercado. Então, aqui está esse ponto, tá ok? E essa vai ser a nossa fronteira eficiente. Então, essa Capital Market Line aqui é uma fronteira eficiente que combina por que a fronteira eficiente? Por um dado nível de risco, é o que tem o maior retorno, para um dado nível de retorno, é o que tem o menor risco. Sempre essa brincadeira. Então, aqui, isso aqui é uma linha reta. A gente já falou até da Capital Asset Line, ou melhor, desculpe, Capital Allocation Line, a CAL. A CML, o Capital Market Line, é uma Capital Allocation Line, só que é especial. Eu, no conjunto de oportunidades, eu coloco todos os ativos com risco do mercado, com risco do mercado, e aí faço as combinações, coloco a taxa livre de risco aqui, o ativo livre de risco, e aí eu tenho essa linha. Até esse ponto aqui, eu estou investindo tudo no mercado. Eu posso subir aqui? Posso. Nesta parte também. Então, neste pedaço aqui, que é tracejado, quando eu tomo dinheiro emprestado, eu capto dinheiro, ou faço venda descoberta, alguma operação desse tipo, ou alugo ações, para subir aqui nessa linha, tá ok? Então, tem nesse período aqui, nesse trecho, eu estou investindo parte no ativo livre de risco e parte na carteira de mercado. Então, deixa eu até mostrar aqui, para a gente relembrar a Capital Asset Line, a Allocation Line, a CAL. Então, aqui, está aqui a CAL, o retorno esperado da Capital Allocation Line é a taxa livre de risco, mais o sigma, que é o desvio padrão dessa linha, o retorno de uma carteira P, menos a risk free, sobre o risco da carteira P. Isso era até o índice de mercado. E como é que fica no caso daqui, quando é a carteira de mercado? Então, a minha CML, minha Capital Market Line, vai ser o retorno esperado de um ativo que está dentro dela, vai ser igual à taxa livre de risco, que está aqui, que nem a gente viu, mais o risco dessa carteira vezes, e aqui eu uso o retorno esperado do mercado menos a taxa livre de risco sobre o risco, o desvio padrão do mercado. Então, essa é a Capital Market Line, que está aqui, que ela vai aparecer justamente quando o quê? Quando a gente pode operar com todos os ativos do mercado, constrói a fronteira eficiente com eles, e aí junta com a taxa livre de risco. Está aqui a Capital Market Line que a gente vai construir. E aí, feito isso,
como que eu vou alocar? O seguinte, então, CML, Capital Market Line. Para chegar aqui, eu só preciso depois saber assim, qual que é o grau de aversão ao risco aqui do investidor, pegar as curvas de diferença, que a gente discutiu em outro vídeo aqui Então, aqui vai ser a preferência do investidor. Usando a função utilidade, aí monta as curvas de diferença e chega aí. E a gente tem até o vídeo onde a gente mostra, por exemplo, toda a dedução de quanto se eu tenho dois ativos com risco, ou com um ativo com risco e outra, aqui, um ativo com risco e um ativo livre de risco, como é que fica a minha alocação nessa situação, quando eu sei o grau de aversão ao risco que eu tenho. Então, dado, por exemplo, dado o A, que é o grau de aversão ao risco do investidor, eu vou ter que o W é a fórmula que a gente já tinha deduzido. Aqui, nesse caso aqui, ERM, o retorno esperado do mercado, menos o da taxa livre de risco, sobre o grau de aversão ao risco, vezes a variância dos retornos do mercado. Tá ok? Ou a variância do mercado aqui, que é essa mesma aqui, ó. Essa aqui. Assim a gente acha isso daqui. Esse W aqui é o quanto eu vou alocar na carteira de mercado. Afinal, nessa linha aqui, nessa fronteira eficiente, eu só vou ter dois ativos. O ativo livre de risco e o retorno do mercado. Para saber quanto eu aloco, dado um grau de aversão a risco, essa aqui é a resposta. Então, o quanto invisto na carteira de mercado, dado o grau de aversão ao risco. E a gente viu como deduzir essa fórmula aí, bem tranquilinha. Precisa de conhecimento de cálculo diferencial integral, mas assim, cálculo 1 já mata isso tranquilo. Todo o nosso trabalho, então, vai ser justamente fazer o seguinte, olha, como construir. Para chegar aqui nessa CML aqui, eu preciso construir essa fronteira eficiente. Construir a fronteira eficiente, acho aqui o ponto, tá ok? A tangente dessa reta, que é formada pela taxa livre de risco, e aqui, e essa fronteira eficiente, que só tem ativos com risco, então eu preciso construir essa fronteira eficiente só com ativos com risco. E aí depois agrego a taxa livre de risco para montar esta nova fronteira, e a partir dela resolvemos isso daqui, ó. Agrego o grau de aversão ao risco e acho quanto eu invisto nessa carteira de mercado, tá ok? Quem ajuda a gente a construir essa fronteira eficiente, deu essas ideias, é justamente o nosso querido Harry Markowitz. Então, o professor Harry Markowitz, tem que escrever certinho, no trabalho dele de 1952, a gente vê esse desenvolvimento aqui, e ele dá os passos para a gente construir
esta fronteira eficiente, que é um problema de maximização que a gente vai discutir no outro vídeo. Mas é importante entender essa ideia do que é uma fronteira eficiente, como que a gente constrói, qual é o conceito, porque aqui, certos pontos, se tiver um ponto aqui em cima, não é uma fronteira eficiente, porque eu tenho alguém com maior retorno para aquele nível de risco que está na fronteira. E assim, aqui como que a gente chega no ponto com aquilo que a gente já discutiu, e também essas duas decisões. Também volta de novo para o tal do... E aí vou voltar aqui para o teorema da separação de Tobin, falando justamente, olha, primeiro passo, monta a fronteira eficiente. Segundo passo, determina a carteira ótima, conhecendo a preferência do investidor. E é isso que a gente faz aqui. Primeiro, pego o conjunto de oportunidades, montei a fronteira, agreguei o ativo de risco, cheguei nessa daqui, na Capital Market Line, que é a mesma fórmula que a gente usou para a Capital Allocation Line, só que ela é especial aqui porque tem essa carteira de mercado M. Eu não dei o nome para ela aqui de M, mas já ficou sacado aqui que o nome dela é M, tá certo? M de mercado, de market, tá joia? E a partir daí, pega a preferência do investidor, que já que eu cheguei no problema mais simples, que é a CML, já tenho essa fórmula aqui, que eu já digo o quanto eu devo investir nessa carteira de mercado. Muito bom, pessoal. É assim que a gente monta ou melhor, essa é a ideia da fronteira eficiente, que ela surge justamente por causa do benefício da diversificação, que a gente também já discutiu, que a gente consegue eliminar vamos dizer, vai reduzindo o risco específico da ação e vai ficando só com as interações deles, ou seja, com a covariância, o efeito da covariância. E com isso a gente consegue assim melhores relações de risco e retorno do que ficar somente com aquele grupo ou investindo individualmente, tá bom? Em próximos vídeos vamos ver justamente o trabalho do Markowitz, como que a gente chega, como é que esse problema de otimização, como escreve ele, e depois como a gente pode calcular, usar o próprio Excel para calcular, tá bom? Até mais!